Irmãos, a graça, paz do Senhor mais uma vez para todos. Vá aí embaixo, compartilhe para os seus amigos no Face aí, convide eles para participar junto conosco, para a gente poder estar adorando o nosso Deus. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus. Pai, ó Deus, louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu nome. Nós estamos na tua presença, queremos, Senhor, glorificar e exaltar o teu santo nome. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja magnificado. Deus, nós queremos aproveitar o nosso tempo para poder entrar na tua presença, Senhor. Abençoa também, ó Deus, a palavra que vai ser ministrada. Deus, fala ao nosso coração, porque precisamos, Deus, mais do que nunca ouvir a tua voz. Fica conosco, meu Pai. Glorifica o teu nome na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento nós iremos trazer uma palavra da parte do nosso Deus para os amados irmãos. João, a gente leu, né, irmão? João, capítulo 5, no verso 19 ao verso 47, onde Jesus ele explica, ele nos explica a sua missão. Jesus ele nos explica a sua missão aqui, irmãos. E nós iremos meditar nessa noite em João capítulo 5, verso 24, um texto muito conhecido dos irmãos, um texto muito conhecido de muitas pessoas, mas que Deus vai nessa noite nos usar e vai nos falar através da sua palavra mais uma vez. Diz a palavra do Senhor, João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Repetindo o texto, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo ou em condenação, mas passou da morte para a vida. Amados, essas palavras foram ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi que Jesus disse essas palavras e por que Jesus falou essas palavras? A Bíblia nos mostra no capítulo 5, a partir do verso 1, que Jesus ele opera um milagre. Jesus ele vai até Jerusalém, estava tendo uma festa em Jerusalém, muitas pessoas lá na cidade de Jerusalém, em Israel. E Jesus Cristo está ali naquela cidade. Muitos judeus estão ali juntos com Jesus. E Jesus ele entra em um lugar onde existia um tanque, que era conhecido como tanque de Betesda. E ali Jesus opera um milagre. Existia um certo homem que estava ali há cerca de 38 anos, que estava ali perto daquele tanque e esperava para que, quando o anjo viesse, remexer aquelas águas, ele pudesse entrar para ficar curado. Só que ele nunca foi curado. E aí Jesus chega perto desse homem e pergunta se ele quer ser curado. E, irmãos, ele diz, eu não tenho que me jogue nas águas. Mas essa não foi a pergunta de Jesus. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Irmãos, a pergunta, ou melhor, a resposta a essa pergunta deveria ser, sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas aí ele diz, não tem que me coloque no tanque aqui para que eu seja curado. Mas mesmo assim, amados irmãos, Jesus Cristo, ele curou aquele homem. Isso nos traz uma grande lição, irmãos. Porque é o seguinte, não é somente quando nós exercemos fé que Jesus nos cura. Jesus cura, Deus nos cura quando Ele quer curar, independente da nossa fé. Como Ele fez com esse homem. Em nenhum momento a Bíblia diz que esse homem exerceu fé para ser curado. Mas mesmo assim Jesus Cristo, Ele o curou. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o que é que acontece, irmãos, depois disso? Jesus manda ele se levantar, tomar o leito e ir para casa. E esse homem, automaticamente, ele se levanta, pega o seu leito e vai embora. Jesus curou aquele paralítico.
Glórias ao nome do Senhor. Jesus cura aquele paralítico, ele pega o seu leito. Só que quando os judeus veem aquele homem levando o seu leito, eles ignoram. Porque não era lícito no sábado, porque esse homem foi curado no sábado por Jesus, alguém levar o seu leito, né? E aí os judeus ficam ridicularizados com esse evento e diz: quem foi que mandou você levar o leito? Não quiser nem saber se ele tinha sido curado, não. O fato é que ele estava quebrando o sábado, né? Na visão dos judeus, dos fariseus, ele estava quebrando o sábado. E aí ele disse: eu não sei quem foi que me curou. Mas em outra ocasião, ele se encontra com Jesus, ele reconhece quem é Jesus, né? E entende que foi Jesus que o curou. E aí ele diz para os judeus: ó, quem me curou foi Jesus. E aí os judeus, principalmente os religiosos, né, vão atrás de Jesus para saber por que Jesus tinha feito aquilo no dia de sábado. Então, irmãos, a partir do verso de número 19, um embate, né? Ali Jesus Cristo, ele começa a explicar para aqueles judeus a sua missão. E a Bíblia diz que parece que os judeus eles não entendem o que Jesus está falando. Se nós lermos o verso 39, é interessante, porque Jesus diz: ó, vocês examinam as Escrituras, contudo vocês parece que não entendem, porque vocês não querem vir a mim para ter vida. E os judeus não entendem o que Jesus Cristo fez. Mas Jesus ele começa a defender a sua missão. E é quando ele chega aqui, ele começa a falar que foi o Pai que o enviou, ele é enviado do Pai, né? E aí quando chega no verso de número 24, Jesus Cristo diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu gostaria nessa noite pensar com vocês no seguinte tema: como podemos ou o que deveremos fazer para sermos salvos, ou como podemos receber a vida eterna. Você que está nos assistindo nessa noite, você que ainda não tem certeza da vida eterna, você que não tem certeza da salvação, o que é que você deve fazer para ser salvo? Qual deve ser a sua atitude para que você possa receber de Jesus Cristo a vida eterna? Haja visto que ele diz neste texto que existem algumas formas, existem algumas coisas que nós devemos fazer para recebermos a vida eterna. Mas antes, eu gostaria de fazer alguns questionamentos para você. Você já pensou alguma vez na sua vida sobre a vida eterna? Você já imaginou que um dia você irá morrer? Você vai partir dessa vida para outra vida? E a Bíblia diz que existem dois caminhos, o céu e o inferno. O caminho largo que conduz para o inferno e o caminho estreito que conduz para o céu. E aí, quando nós morrermos, no final do caminho, nós iremos para um desses dois lugares. Não sei se você já pensou nisso, que todos nós um dia iremos morrer. Quem de novo, né, escapa, passa, né, de velho não escapa. Então todos nós iremos morrer. E a Bíblia nos mostra e nos diz que existe uma vida após a morte. A vida não se acaba quando esse pó, essa carne, né, vai ao pó, porque nós temos um espírito, nós temos uma alma. E para onde é que a nossa alma irá quando nós morrermos? Céu ou inferno? Aqui nesse texto, Jesus ele vai nos mostrar o que nós deveremos fazer para recebermos, para termos a vida eterna. Nós não sermos condenados, mas nós passarmos da morte para a vida. Não sei se você entende o que é passar da morte para a vida, mas a Bíblia diz que todo homem ele já nasce morto em seus delitos e pecados. Mas aí Jesus Cristo pode lhe dar vida, como diz lá Efésios capítulo 2 e o verso 1, que diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A vida eterna é algo muito precioso, irmãos. É algo grandioso que Deus tem para nos dar.
é viver com Ele a eternidade. É poder gozar da presença de Deus, não um dia, não 2 dias, não um ano, mas toda a eternidade. Em um lugar onde a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram, tudo se fez novo, novo céu, nova terra, a presença de Deus gloriosa por toda a eternidade. É isso que é vida eterna. É isso que Deus tem nos preparado. Mas a grande questão para nós nessa noite é: como eu posso ir para esse lugar? O que eu devo fazer para herdar da parte de Deus a vida eterna e não ser condenado, não entrar em juízo, não ir para o inferno, não sofrer uma eternidade longe de Deus? O que eu devo fazer? E Jesus Cristo vai justamente nos mostrar nessa noite. Então eu gostaria de pensar com vocês, dentro desse texto. A primeira frase diz o seguinte: em verdade vos digo. Jesus Cristo, ele disse: em verdade vos digo. Mas, irmãos, no Evangelho de João, essa frase, em verdade, tem, irmãos, cerca de 24 vezes. E por que é que Jesus, ele cita isso? Em verdade. Ele diz, por exemplo, para Nicodemos no capítulo 3. Ele diz no capítulo 3 aqui para Nicodemos, no verso de número 3, ele disse: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo. E no verso 5 ele novamente diz: respondeu Jesus: em verdade te digo. Ou seja, essa frase Jesus usa 24 vezes só no livro de João. Mas a grande questão é: por que Jesus usa em verdade e não simplesmente em verdade? É porque Jesus, ele quer dar uma ênfase maior àquilo que ele irá dizer, aquilo que ele irá anunciar. Jesus Cristo, ele quer dar uma ênfase. Ele quer que os nossos ouvidos estejam totalmente atentos para aquilo que ele vai dizer. E o que Jesus vai dizer aqui é de suma importância. Porque o que Jesus vai trazer para nós, amados irmãos, não é algo passageiro. O que Jesus vai trazer para nós é algo eterno. Jesus está falando de vida eterna. Por isso que ele diz: abram os seus ouvidos. Fiquem atentos àquilo que eu quero mostrar para vocês, aquilo que eu quero falar para vocês. Assim como Jesus disse para os discípulos, ele diz para nós nessa noite, que os ouvidos de vocês estejam atentos. Porque Jesus diz: em verdade, tudo que Jesus Cristo fala é verdade. Jesus nunca mentiu. Jesus sempre foi verdadeiro. Todas as palavras que procederam da boca de Cristo sempre foi a verdade. E aqui ele enfatiza: em verdade. Tomem ciência, tomem conhecimento daquilo que eu quero mostrar para vocês. Porque eu quero dizer para vocês como é que vocês podem receber a vida eterna. Jesus disse isso para os discípulos que estavam com ele, para os judeus que estavam aqui o interrogando. E essa palavra serve para nós nessa noite. Ouçam o que o Espírito está falando. Ele está trazendo a palavra de Deus nessa noite ao seu e ao meu coração. Ouça atentamente. Jesus diz: em verdade vos digo. E aí é onde vai entrar realmente aquilo que nós queremos mostrar para os irmãos. Como é que eu posso receber a vida eterna? Como é que eu posso ser salvo? Jesus Cristo diz aqui: quem ouve a minha palavra. Opa! Jesus está aqui nos mostrando como eu posso receber a vida eterna. Como é que eu vou ser salvo? Quando eu ouvir
A palavra de Jesus Cristo. Jesus diz: quem ouve a minha palavra. Qual é a palavra de Cristo? Se nós lermos lá em Mateus capítulo 7, no finalzinho, Jesus Cristo vai estar mostrando para nós os dois fundamentos. E ele vai dizer o seguinte, amados irmãos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que palavras são essas que Jesus está dizendo aqui? Jesus está se referindo ao Sermão do Monte. Tudo aquilo que Jesus anunciou foi a sua palavra. Para que foi que Jesus Cristo anunciou o Sermão do Monte? Para que a gente pudesse entender quem Ele é, o que Ele veio fazer e o que Ele veio nos dar. E o que foi que Ele veio nos dar? A vida eterna. O que é que diz nos primeiros versículos do Sermão do Monte? Bem-aventurado, vejam só o que diz o Sermão do Monte, do comecinho, capítulo 5, e a partir do verso 3 ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta é a palavra de Cristo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é a palavra de Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Percebam que Jesus está anunciando o Evangelho. Jesus está dizendo, quem for limpo de coração, verá a Deus. Mas a grande questão é, o que Jesus queria dizer com isso? Será que eu, por mim mesmo, tenho como limpar o meu coração? Não, porque quem limpa o meu coração é a palavra de Cristo. 1 João, capítulo 1, verso 7 diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Cristo é que purifica o nosso coração. A palavra de Deus nos diz isso. Jesus diz, bem-aventurado vocês serão, se vocês tiverem o coração de vocês limpo, limpo pela minha palavra, limpo pelo meu sangue que foi derramado na cruz. Essa é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nela, amados irmãos, nessa palavra, que nós devemos estar alicerçados, como ele diz lá em Mateus capítulo 7. No final do capítulo, ele diz que nós seremos comparados com uma pessoa prudente que edificou a sua casa não sobre a areia, mas sobre a rocha. E aí vieram os ventos, as tempestades, deram contra aquela casa com ímpeto, mas a casa não se moveu do lugar, porque estava edificada sobre a rocha. As palavras de Cristo nos mostram que para nós sermos salvos, para nós termos a vida eterna, temos que estar edificados em Jesus Cristo. Jesus é a rocha, Jesus é o fundamento, Jesus é aquele em que nós podemos colocar o nosso coração, a nossa vida, porque se estivermos em Cristo Jesus, nós receberemos a vida eterna. A palavra de Cristo nos salva. A palavra de Cristo é quem nos transforma. Por isso, amados irmãos, que ele diz aqui que quem ouve, esse ouvir não é somente ouvir e deixar para lá. É ouvir, colocar no seu coração e praticar. É ouvir Jesus dizendo, arrependei-vos. E a gente ouvir e se arrepender dos nossos pecados. É Jesus dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. É a gente ouvir e crer nas palavras de Jesus. É ouvir e dar ouvido às suas palavras. E aí, a primeira forma que nós poderemos ser salvos, nós poderemos herdar a vida eterna,
é se nós ouvirmos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ouçam a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus encarnado. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a palavra. A Bíblia diz em João capítulo 1 e o verso 1, no princípio era o Verbo, ou seja, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Diz no verso 14 do capítulo 1, e o Verbo, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então tudo que Jesus fala é a verdade, porque da boca de Jesus nunca saiu nenhuma palavra torpe, porque todas as palavras de Jesus são luz que ilumina o nosso caminho, para que nós, alicerçados na sua palavra, que é a rocha, que Cristo é a rocha, nós aí temos a possibilidade bendita de sermos salvos. A segunda coisa que esse texto nos mostra, amados irmãos, é para que nós possamos ser salvos, nós precisamos crer naquele que o enviou. Ou seja, nós precisamos crer naquele que enviou a Jesus Cristo. Nós precisamos crer no Pai eterno, porque Jesus ele não veio só. Foi o Pai que o enviou. Para quê? Para que nós pudéssemos crer que Jesus é o seu Filho, para que nós pudéssemos crer no amor que o Pai tem para conosco, como diz João 3 e o verso 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso de número 17 vai dizer o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Para que foi que o Pai enviou o seu Filho ao mundo? Aí ele diz, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós temos que crer no Pai, porque foi o Pai que enviou a Jesus Cristo para nos salvar. Deus nos amou tanto a ponto de nos enviar, nos trazer o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ser salvos. Romanos capítulo 5 e o verso de número 8 diz que Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o Pai enviou a Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos crer naquele que enviou a Jesus Cristo, que foi o Pai, foi o Deus eterno, que enviou aquele que haveria de nos salvar. Então a Bíblia nos mostra aqui, amados irmãos, essas duas coisas muito importantes. Você quer receber a vida eterna? Você quer ir morar no céu? Você quer receber o perdão dos seus pecados? Creia nas palavras de Cristo. Creia, receba, ouça a palavra de Cristo. Você quer receber a vida eterna? Creia naquele que o enviou, ou seja, foi o Pai. João capítulo 14 e o verso 1 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Desculpa, irmãos. A necessidade de nós crermos em Deus. Porque se nós crermos em Deus, nós creremos também no Filho. Porque foi o Pai que o enviou. E aqui, irmãos, a Bíblia nos mostra essas duas formas de nós sermos salvos. Crer em Jesus Cristo e crer em Deus. Crer em tudo aquilo que Jesus Cristo fez, em toda a sua obra,
e crer que Jesus Cristo fez toda essa obra porque ele foi enviado do Pai. Jesus Cristo diz que não foi ele que enviou a ele mesmo, porque senão o testemunho dele não era válido. Mas quem o enviou foi o Pai. Foi Deus quem o enviou. E sendo assim, amado irmão, o testemunho do Pai, ele é verdadeiro. Por isso que nós precisamos crer na palavra de Cristo. A gente precisa ouvir a palavra de Cristo e crer no Pai, porque foi o Pai que enviou a Jesus Cristo. E assim receberemos a vida eterna. Você já creu em Jesus? Você já ouviu a palavra de Jesus? Você já exerceu fé? Você crê que Jesus é o seu Salvador? Você crê que Jesus é aquele que lhe dá a vida eterna? Se você crer, glória a Deus. Se você não entendeu ainda o texto, leia novamente, medite novamente na palavra de Deus, para que você possa receber da parte de Deus a vida eterna. Não existe bem maior. Nada nesse mundo pode ser comparado com aquilo que Jesus Cristo veio nos dar, que é a vida eterna. Onde a Bíblia diz que lá não haverá o verme para que possa nos corroer. Lá não haverá a morte mais, nem o luto. Lá ninguém mais chorará. E lá nós estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o veremos como Ele é. Iremos gozar da presença de Jesus. Iremos poder, por toda a eternidade, dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Iremos poder dizer: grandes são as tuas obras, Rei eterno, porque não existe outro lugar mais precioso do que os céus de glória, onde viveremos para sempre com o Senhor. Mas para isso, você precisa ouvir a palavra de Cristo e você precisa crer naquele que o enviou. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não ouviu a sua palavra e não deu ouvido, esse é o momento de você dar ouvido às suas palavras, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Os dias são maus, né? O pecado campeando, as enfermidades campeando. Jesus já está prestes a vir buscar a sua igreja, o seu povo. Então esse é o momento de você se arrepender dos seus pecados, você ouvir a palavra de Cristo, você crer naquele que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar e se entregar de corpo, de alma, de espírito, para que assim você possa ser salvo por Ele, para a glória do nosso Deus. Que Deus essa noite aplique a sua palavra em nosso coração.